Olá, sou o Rodolfo e vou começar a apresentação do nosso grupo. Nossa empresa chama Bioluminescência Aplicada às Ruas Sustentáveis, ou, simplificando, BARS. Além de mim, somos formados por André Oliveira, Beatriz Lobato, Bianca Lujan, Raquel Farias e Sirlene Rodrigues. Nessa apresentação, vamos falar sobre a nossa empresa, iremos apresentar o problema que encontramos, propor nossa solução, explicar um pouco das tecnologias envolvidas e mostrar a sustentação da nossa empresa nos seus pilares. Por fim, realizaremos um elevator pitch, terminando com a apresentação completa da nossa equipe. E qual foi o problema que nos incomodou? A iluminação pública não é uma questão que pensamos durante o dia, mas que só nos preocupamos quando percebemos sua falta à noite. A iluminação pública representa conforto, segurança e qualidade de vida. Iluminação pública é intimamente ligada à urbanização. Os primeiros registros se dão com lâmpadas de óleo de baleia em 1417 em Londres. Já no Brasil, seu uso se iniciou junto com a vinda da família real portuguesa para o país. Inicialmente, a iluminação ocorria com o uso de óleo de baleia e óleo de mamona, migrando para o gás e após eletricidade no século XX, quando houve um aumento expressivo no uso da iluminação. No Brasil, há cerca de 18 milhões de pontos de iluminação pública, espalhados por todas as cidades do país. Mesmo assim, ainda há necessidade de dobrar o número de pontos. Hoje, a grande maioria das lâmpadas depende do uso da energia elétrica da rede e usa como fonte de luz lâmpadas de vapores metálicos. Os pontos de iluminação pública correspondem a cerca de 4,82% de todo o consumo energético do país. Mesmo estando bem atrás da quantidade de consumo da energia para uso industrial e residencial, o gasto com esse tipo de iluminação corresponde ao segundo item de gasto orçamentário público em muitas cidades pequenas, ficando atrás apenas do gasto com salários. E os custos de energia elétrica estão só aumentando. O preço do quilowatt-hora aumentou mais que o dobro da inflação entre 2000 e 2017, e não há previsão para estabilidade nos preços. No ano de 2020-21, a projeção de aumento de 3,92% na fatura de luz. Apesar do Brasil já contar com mais de 80% de sua matriz de energia elétrica de fontes renováveis, o Brasil se comprometeu também com o Tratado de Paris, precisando melhorar em 10% sua eficiência energética. Se pensarmos no uso de LED para melhorar a eficiência energética, esbarramos no alto custo de implantação e no impacto ambiental. Apesar da melhor iluminação, as luzes de LED branco podem levar a um desbalanço do ciclo circadiano e pesquisas na Nova Zelândia mostraram a atração 48% maior de insetos para essas lâmpadas. Então possuímos um grande problema de iluminação pública no Brasil, que ainda possui implementação deficiente, é altamente dependente de energia elétrica e apresenta um custo elevado, principalmente para cidades de menor porte, com expectativa de aumento de custo nos próximos anos. Com esses problemas em mente, pensamos numa solução que fosse de fácil aplicação, apresentasse um custo acessível, não dependesse da energia elétrica externa e que fosse sustentável, o que nos levou a criar a bioluminescência aplicada às ruas sustentáveis, ou BARS. A iluminação pública migrou do uso de óleo de baleia, gás, energia elétrica com vapores metálicos e, mais recentemente, o LED. Pretendemos revolucionar esse mercado com a implementação da bioluminescência. Agora vamos apresentar qual a tecnologia usamos na BARS. Bioluminescência pode ser definida como emissão de luz fria e visível por um organismo vivo. Existem diversos organismos capazes de emitir luz, como, por exemplo, bactérias, fungos, algas, moluscos e insetos. Logo, há organismos bioluminescentes tanto no ambiente marinho quanto no ambiente terrestre. A principal função da bioluminescência nos organismos é a comunicação biológica. Neste processo de bioluminescência, há a transformação de energia química em energia luminosa. Essa transformação se dá a partir de um conjunto de moléculas denominadas genericamente de luciferinas, que são capazes de reagirem com oxigênio, ou seja, sofrerem oxidação. O processo de oxidação ele é catalisado por enzimas denominadas luciferases. Essas reações químicas são altamente isotérmicas, onde ocorre a produção de moléculas eletronicamente excitadas que decaem emitindo luz. Pensando nessas reações químicas e nos seus produtos, nós pretendemos selecionar micro-organismos bioluminescentes, criar um microambiente para estes micro-organismos selecionados em um sistema de lâmpada e utilizar a luz emitida por esses micro-organismos para iluminar áreas públicas.
No nosso modelo de negócios, consideramos como os nossos parceiros principais as universidades, tanto para o uso de recursos iniciais como laboratórios, materiais, reagentes, mas também como principal fonte de mão de obra especializada, e fornecedores de energia, tanto público quanto privados, que nos ajudariam em relação à distribuição e instalação da tecnologia em estruturas já existentes. As atividades chaves da nossa empresa seriam a produção pós a pesquisa e desenvolvimento da tecnologia da luz bioluminescente e prestação de serviço de distribuição, instalação nas áreas definidas e manutenção com a nossa mão de obra especializada. Os nossos recursos principais seriam principalmente os físicos, como laboratórios, materiais, equipamentos, transporte, os intelectuais, como a pesquisa, o desenvolvimento da tecnologia e a capacidade de instalação e manutenção em campo. Também os recursos humanos, como especialistas tanto para o P&D da tecnologia como para o serviço de instalação e manutenção especializada. E por fim, os recursos financeiros, que consistem no investimento inicial para todos os outros recursos citados acima. Nossa proposta de valor consiste em oferecer às fornecedoras uma tecnologia alternativa de iluminação e aos consumidores finais uma iluminação pública, natural e biodegradável, além de propor ampla alcançabilidade, ou seja, dentro da nossa proposta de vender o produto com a tecnologia mais o serviço de instalação e manutenção, propor alternativas para iluminar ruas e espaços públicos em todas as regiões do país. Em relacionamento com clientes, a nossa ideia é manter um contato através de atendimento por telefone 0800 local, FAQ e e-mail. Em canais, a nossa principal escolha, tanto para compradores como para clientes finais, é manter o contato através do nosso website oficial. E já que estamos falando em clientes, podemos defini-los em dois segmentos principais. Primeiro, as distribuidoras de energia, tanto públicas quanto privadas, e empresas relacionadas à iluminação pública de forma geral. Em relação aos nossos custos, podemos dividir entre o custo inicial, que consistiria no investimento da pesquisa da tecnologia e produção do produto, além da construção dos espaços, laboratórios e escritórios, por exemplo, e compra e instalação de equipamentos. Já os custos fixos consistiriam em custo de produção e desenvolvimento do produto, manutenção de equipamentos, como calibragens, limpezas, assistências e as folhas de pagamento da nossa mão de obra especializada. E por fim, nossa fonte de receita consistiria no valor advindo de patentes ou royalties da tecnologia, investimentos e o valor da venda do nosso pacote de produto mais serviço. E como a Bars consiste em uma startup que promete levar a bioluminescência como uma tecnologia de iluminação pública, ela dispõe de 5 pilares que a sustentam. São eles a sustentabilidade como base, dado que já passou da hora de atualizarmos nossas tecnologias de infraestrutura pública, tornando-as mais verdes e renováveis. A iluminação em segundo lugar, considerando que o nosso ideal é utilizar uma tecnologia inspirada na natureza para a geração de luz e iluminação pública. A pesquisa e desenvolvimento como um terceiro pilar, dado que só ela é capaz de girar a roda da inovação, o que fará com que nossa empresa esteja sempre se aperfeiçoando e aperfeiçoando a tecnologia. O quarto pilar consistindo na biotecnologia, pois é justamente com a inspiração em processos realizados por organismos vivos na natureza que pretendemos desenvolver a nossa tecnologia e torná-la mais eficiente. E como quinto e último pilar, a alcançabilidade, uma vez que o nosso sonho é conseguir tornar o nosso produto em algo viável e acessível até para os cantos mais remotos do nosso país, visto que se diversos organismos são capazes de produzir luz em harmonia com o ambiente, por que não nós? Bom, então o primeiro pilar da nossa empresa é a base de tudo, é a razão principal que vai sustentar o nosso produto, que é a sustentabilidade. Nós queremos ser a empresa pioneira a trazer esse tipo de tecnologia aqui para o Brasil. Empregar ela nessa forma de iluminação de ruas, tornando nossas vidas, nossos hábitos cada vez mais sustentáveis e inovadores. Então, a nossa ideia, ela é uma alternativa a outras fontes de luz que são atualmente empregadas, que são mais caras e mais tóxicas. A luz de LED, ela veio, para substituir a luz tradicional, a luz amarela. Mas, segundo muitos estudos, muitos cientistas, o diodo, ele é um dispositivo semicondutor que está presente nas luzes de LED, ele usa pó de fósforo para estimular a luz em comprimento de onda. E o pó de fósforo, ele é altamente tóxico e também muito caro.
Além do fornecimento de energia atual ele ser um modelo considerado ultrapassado, né? As hidrelétricas, elas, apesar de ser uma fonte de energia renovável e não emitir poluentes, a energia hidrelétrica ela não está isenta de impactos ambientais e sociais, como, por exemplo, problemas sociais. Nós temos a inundação de áreas para a construção de barragens, que geram problema de realocação de populações, ribeirinhas, comunidades indígenas e pequenos agricultores. E os principais impactos ambientais, eles são ocasionados pelo represamento de água para formar os lagos artificiais. Então, com isso, a gente vai ter a destruição de extensas áreas de vegetação, destruição de mata ciliar, desmoronamento das margens, o assoreamento dos leitos dos rios e prejuízo à fauna e à flora local, né? Além também de possibilitar a transmissão de doenças e a extinção de algumas espécies de peixes e outros animais. Então, a nossa empresa, ela emprega uma economia verde, que é o nosso principal must-win. A economia verde, ela é uma forma de economia que visa o uso sustentável dos recursos naturais, uma menor emissão de carbono e ainda vai ter uma responsabilidade social. Então, nós implementamos essa economia verde desde o uso de uma energia limpa. Como falado, em comparação com o modelo hidrelétrica, nós vamos gerar uma fonte de energia para gerar iluminação que seja limpa, renovável, natural, sustentável. A gente também vai gerar um aumento na oferta de emprego, que é o segundo must-win, que é o uso de mão de obra local. Nós esperamos poder alimentar a economia local utilizando o serviço da própria população, como serviço de manutenção, serviço de equipamentos, relato de danos, reciclagem. Todos os nossos produtos serão provindos de material reciclado, assim como também terão um destino adequado ao fim do seu tempo útil. Nós queremos promover também o consumo consciente. Ainda mais trabalhando com um produto indispensável, uma tecnologia primordial que é a iluminação, geração de energia. A gente precisa de iluminação, mas então vamos fornecer essa iluminação de uma maneira mais adequada, da melhor maneira possível, sempre nos preocupando com o bem-estar social, ambiental, renovação dos recursos, sem interferir ou perturbar a vida selvagem e pensando numa melhor qualidade de vida para gerações futuras. Nossa empresa vai ter um foco na reutilização dos bens e na valorização da biodiversidade. Então, por isso, nós vamos adotar uma política de logística reversa. Seria o nosso terceiro must-win. Nós vamos monitorar todo o ciclo de vida dos nossos produtos, desde a fabricação inicial de um produto até o fim da sua vida útil. O nosso enfoque ele vai ser o reaproveitamento desses produtos para nossa própria utilização ou, caso não seja possível esse reaproveitamento, realizaremos o descarte da maneira mais adequada, sem qualquer prejuízo ao meio ambiente. Esse vai ser o nosso compromisso. Então, para isso, a gente vai contar com o trabalho da população local para fazer esse monitoramento. Vão ter os pontos de coletas regionais, onde esses responsáveis estarão fazendo um montante, guardando esses produtos até um período esporádico, 3, 6 meses, onde a nossa equipe de transporte vai estar retirando esses resíduos em todos os postos de coleta para darmos início ao processo de reutilização ou de descarte. Então, com a nossa criação, nós vamos poder oferecer uma alternativa de iluminação que vai ser mais segura, vai reduzir a poluição luminosa, reduzir a emissão de carbono, vai alimentar uma economia verde e vai ser menos dispendiosa, né? Tanto no quesito de geração de iluminação, quanto na produção de resíduos gerados. É isso. O próximo pilar da nossa startup trata-se da iluminação. Não buscamos apenas iluminar as ruas, mas obter a melhor eficiência luminosa do mercado de bioluminescência. De acordo com normas da ABNT, cada ambiente requer um determinado nível de luminância ideal, e esses parâmetros são estabelecidos de acordo com as atividades a serem ali desenvolvidas. Por isso, a determinação da luminância levará em consideração o uso e execução de tarefas simples em áreas de uso contínuo de iluminação. Sendo assim, a luminância deve atingir valores entre 20 e 50 lux, dependendo do local de instalação.
Nossa tecnologia irá passar por diversos processos de pesquisa para a melhoria genética dos micro-organismos, a fim de obter o maior fator de luminância possível. Por isso, um de nossos must-wins é a obtenção de luz natural, ou seja, luz essencialmente da natureza. Outro must-win importante é a obtenção de insumos para erguermos nossos pilares. Esses insumos serão selecionados buscando materiais que sejam biodegradáveis para a composição de postes ou luminárias de rua. Além disso, iremos calcular os insumos necessários para a iluminação de 10 metros quadrados da rua, a fim de conhecermos um pouco sobre o custo de produção da nossa biotecnologia. Ainda sobre os insumos, parte deles será um bioreator, no qual pretendemos realizar colaborações com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas para a aprendizagem e construção do nosso primeiro bioreator que irá fazer parte do nosso protótipo. Por fim, nosso último must-win envolve a parceria por meio de projetos de mapeamento dos possíveis parceiros e a realização de contratos com empresas de energia. O pilar Pesquisa e Desenvolvimento é composto por 3 must-wins: investimento, infraestrutura laboratorial e parcerias com universidades. Para a captação de recursos, nós pretendemos criar uma equipe de planejamento de projetos para a busca de recursos financeiros. Então, para uma primeira rodada de investimento, nós propusemos nos inscrever em programas de investimentos, como, por exemplo, PIP-FAPESP e Embrapi, assim como buscar a captação de recursos através de colaboração com investidores e empresas. Nós somos uma empresa iniciante e um dos nossos projetos é realizar parcerias com laboratórios que já são estruturados para a realização de experimentos com micro-organismos bioluminescentes. Assim, essa colaboração contará com o compartilhamento do espaço e de equipamentos para a execução dos projetos de desenvolvimento da tecnologia. O segundo projeto visa a inscrição em programas de incubação de startups, como, por exemplo, o programa do CIETEC. A academia é uma parceira muito importante, sendo assim pretendemos criar programas de aperfeiçoamento para graduados e pós-graduandos, realizando, portanto, projetos em conjunto com a universidade. O quarto pilar da nossa empresa é a biotecnologia. Seus 3 principais must-wins, ou seja, os itens imprescindíveis deste pilar, são a própria tecnologia de bioluminescência, a contratação de mão de obra especializada e a biossegurança. Para alcançarmos o primeiro, ou seja, a tecnologia de bioluminescência, projetamos o desenvolvimento da tecnologia, que engloba a seleção do micro-organismo e a elaboração da própria tecnologia de bioluminescência, além da criação de um protocolo de escalonamento, que envolve a produção de um protótipo e o teste do mesmo. O segundo consiste na contratação da mão de obra especializada, na qual pretendemos abrir um edital para a seleção de biólogos, engenheiros de materiais, entrevistar os aprovados e selecioná-los para trabalhar conosco. O terceiro engloba toda a biossegurança que envolve a nossa tecnologia. Portanto, visamos a escrita do protocolo de desenvolvimento e submissão do protocolo para as suas agências responsáveis. Como também almejamos a criação de uma comissão de biossegurança, o que abrange delegar os responsáveis pela mesma e ter por escrito os manuais de manuseio dos equipamentos e micro-organismos utilizados. O último pilar da nossa empresa é a alcançabilidade, pois acreditamos que, além de propor uma nova tecnologia natural e sustentável, devemos ter o compromisso de garantir que seja uma tecnologia acessível e que beneficie a todos de forma igual. E assim temos como um pilar garantir a ajustabilidade dos nossos serviços para que todas as regiões do Brasil, até as de mais difícil acesso, tenham alcance à nossa tecnologia de iluminação alternativa. Assim, dentro deste pilar, definimos como os nossos must-wins infraestrutura pública, parcerias com o governo local e divulgação e marketing. Dentro de infraestrutura pública, nós temos como iniciativas instalação de postes e uso de sistema 0800 local para relatar defeitos de equipamentos e manter contato com os clientes. E assim temos como projetos a construção das unidades de iluminação, como KPIs a instalação dos postes até 2025 e teste de funcionalidade até 2026, e reunião com as câmeras municipais, como KPIs, o desenvolvimento e apresentação de PITs para os devidos responsáveis. Já dentro de parcerias com o governo local, temos 2 iniciativas de mapeamento, tanto de áreas com baixa iluminação pública, como a de população-alvo para compor a equipe local de manutenção. Assim, nós idealizamos os projetos de desenvolvimento de um programa de negócios detalhado
e dessa forma teríamos como KPIs o cálculo do lucro e o retorno financeiro até 2026 e a definição das regiões de instalação até 2025. E além disso, também idealizamos o projeto de reunião com as câmaras municipais, onde teríamos como KPIs o desenvolvimento e apresentação de PITs para os devidos responsáveis até mais ou menos 2026. E dentro de divulgação e marketing, por fim, temos como iniciativa propagandas dos métodos da empresa, divulgação científica e conscientização ambiental, e assim propomos os projetos de divulgação da empresa através das mídias sociais, como Facebook, Instagram e YouTube, tendo como KPIs a criação e avaliação do site da empresa até 2024 e a divulgação científica em escolas, moradias, etc., propondo conectar diretores e funcionários até 2025, elaborando junto com escolas e comunidades feiras e eventos de divulgação científica. E assim, visamos conectar a sociedade com a nossa tecnologia. Resumindo, nós somos a BARS, uma startup focada em tornar a iluminação de vias públicas sustentável, dado que, por mais que a iluminação pública corresponda a apenas 5% do consumo energético do país, é o segundo maior gasto público municipal de cidades pequenas, principalmente. Além disso, existe a problemática envolvida na geração de energia através de tecnologias que são consideradas renováveis, mas que na verdade possuem impactos ambientais e sociais tão grandes que as colocam a passos largos de serem sustentáveis. Diante disso, nós idealizamos um modelo de iluminação pública a partir da tecnologia de bioluminescência, que é a emissão de luz produzida por um organismo vivo através de uma reação química. Assim, a BAR surge como uma solução ao aumento da vida urbana noturna e à urgência mundial por alternativas sustentáveis, inspirando-se em princípios de biomimética e propondo uma iluminação urbana, orgânica, sustentável e confortável para todos. O meu nome é André, eu sou um membro da BARS, biólogo, especialista em toxinas de interesse em saúde pelo Instituto Butantan e atualmente mestrando em biotecnologia pela USP. Oi, eu sou a Beatriz, sou bióloga e mestranda em biotecnologia pela USP. Obrigada. Meu nome é Bianca, sou cientista da natureza e atualmente mestrando em biotecnologia pela USP. Eu sou a Raquel Farias, sou biotecnologista e atualmente doutorando em biotecnologia pela USP. Obrigada. Eu sou Rodolfo, sou oftalmologista formado pela USP e estou fazendo meu doutorado em teleoftalmologia pela USP.